que a histamina é um produto, né? É uma amina biogênica formada pelo nosso organismo, então ela é formada fisiologicamente falando, ela tem um papel muito importante em várias questões do nosso organismo, eu vou mostrar para vocês na sequência, mas ela é formada a partir de um aminoácido chamado histidina. Então, uma vez que essa histidina está presente na luz intestinal, a presença da enzima histidina descarboxilase faz com que essa histidina possa ser convertida em histamina. Quem faz produção de histamina são os mastócitos intestinais, os basófilos sanguíneos que circundam ali aquele intestino, as células enterocromafins, que também estão presentes nesse intestino, e a própria microbiota intestinal é capaz também de produzir. Existem bactérias que são produtoras de histamina, a gente vai falar sobre isso, né? Então tem que existir um equilíbrio nessa produção. Então essa histidina, né, na presença da histidina descarboxilase, ela é convertida em histamina, e então essa histamina, uma vez tendo o seu papel executado, ela é quebrada, ela é degradada em alguns metabólitos, então ela precisa, né, o seu metabolismo é regulado por várias enzimas. Dentre as várias enzimas, a gente tem duas principais, que é a diaminoxidase, que a gente conhece como DAO, e a HNMT, que é a histamina N-metiltransferase, que é uma enzima de ação intracelular. Então a gente tem uma enzima que regula a histamina do ponto de vista intracelular, e a gente tem uma enzima que regula a histamina do ponto de vista extracelular. Então, nós podemos ter polimorfismos dessas duas enzimas, ou de uma delas, e isso dificultaria, atrapalharia o metabolismo dessa histamina, né? E essa histamina, então, uma vez que não é degradada de forma adequada, ela se acumula nesse organismo e ela pode produzir diferentes sintomas, né? Sinais e sintomas, tá? Então, essas são as duas enzimas principais, mas depois eu vou comentar com vocês que existem outras enzimas envolvidas também nesse metabolismo, nessa cascata de degradação de histamina, né? Então, ela tem efeitos fisiológicos. Se a gente pensar em saúde intestinal, o principal efeito fisiológico da histamina é a produção, né? É o estímulo para a produção de secreções gástricas, né? Intestinais, e também não só intestinais, mas gástricas, né? Vamos colocar aí gastrointestinal. Então, a produção de algumas enzimas, produção de ácido clorídrico é dependente da histamina. O maior problema da histamina não é o fato dela existir, como as pessoas imaginam, né? É o excesso de histamina no indivíduo que tem dificuldade de degradar essa histamina, porque fisiologicamente falando, a gente produz e a gente é capaz de degradar. Algumas pessoas podem ter dificuldade nessa degradação, tá? Então, se vocês olharem nessa imagem que eu coloquei aqui, do ponto de vista fisiológico, ela vai fazer um monte de coisas, né? Regular permeabilidade de vasos, ela é importante para aprendizado e memória, ela é importante para a secreção local de hormônios, ela é importante para a regulação do ciclo, do ritmo, do ciclo circadiano, ela é importante para a própria imunomodulação, como eu falei para vocês, para a secreção de ácido gástrico. Ela vai ter realmente um monte de efeito. Uma vez que ela é produzida, se ela tiver em quantidades fisiológicas, tudo funciona muito bem. Se ela tiver em quantidades não fisiológicas, como eu estou colocando aqui, o que vai pesar é a dificuldade de degradar essa histamina, então ela se acumula e aí ela começa a gerar efeitos tóxicos. O que são esses efeitos tóxicos? São os sinais e sintomas que vocês observam nos pacientes que chegam até vocês na prática clínica, né? Então a gente tem aí desordens cutâneas, sintomas gastrointestinais, eu vou falar também um pouquinho mais detalhado desses sintomas. O flush facial, dor de cabeça, a gente tem aí alterações de pressão, a gente tem edema, a gente tem enjoo, tontura, a gente tem também taquicardia, então ela faz diferentes, ela provoca diferentes sintomas no organismo humano. Cada indivíduo, ele pode ter uma combinação diferente de sintomas. Então, normalmente se combina sintomas gastrointestinais, né, com sintomas extraintestinais. E aí, no decorrer da aula, eu vou mostrar um pouquinho isso para vocês. O que é, então, essa intolerância à histamina? É um desequilíbrio entre a histamina produzida, que acaba sendo acumulada, com a histamina ingerida, que vem do alimento, tá? Que fica acumulada, e a capacidade reduzida desse organismo humano, desse indivíduo, em degradar essa histamina. Então, a histamina que a gente produz, ela não é responsável pela intolerância, tá? A histamina responsável pela intolerância é a histamina que vem do alimento, que está presente
na dieta desse indivíduo, no indivíduo que tem alguma alteração enzimática em que ele não consegue degradar. Então, como eu falei, ela se acumula, ela se torna tóxica e provoca os seus sinais e sintomas. A gente sempre tem que pensar, quando a gente está falando de histamina, que tem 3 condições que a gente precisa observar. A primeira delas é, como é a dieta do indivíduo, a gente já falou sobre isso. Então, o acúmulo de histamina exógena, o que vem de fora. Então, isso a gente precisa se preocupar e a gente precisa, obviamente, né, enquanto Nutri, eu sei que pode ser que não tenha só Nutris aqui, mas enquanto Nutris a gente tem que olhar a dieta desse paciente, entender o que está contido ali naquela dieta e a partir dali, sim, a gente, então, fazer, né, o controle dessa histamina dietética. A outra coisa que a gente tem que se preocupar é o quanto esse organismo secreta histamina. Então, quando a gente trata um indivíduo que é intolerante, a gente não controla só a histamina que vem de fora, a gente também precisa observar como é a secreção de histamina desse indivíduo. Se ele continua tendo sinais e sintomas, a gente precisa também controlar a histamina que a gente produz. Óbvio, né, que a gente não vai parar a secreção, a gente vai diminuir esse excesso de secreção. E a gente tem que lembrar que a microbiota intestinal alterada, ela é capaz de aumentar, né, vamos colocar assim, a proporção de bactérias produtoras em detrimento das bactérias que quebram essa histamina, né, que são estaminolíticas, como a gente fala. Então, elas conseguem fazer a lise da histamina. Então, o que vai predominar são bactérias que aumentam a produção em detrimento de bactérias que quebram essa histamina. E aí ela também vai aumentar. Então, tem 3 vias que a gente tem que se atentar. O alimento, a via endógena e a produção de histamina via microbiota, né? Então, na verdade, quando a gente pensa em intolerância à histamina, a gente não está falando só da molécula histamina, a gente está falando de toda e qualquer amina biogênica que está presente no alimento e que também pode ser produzida pelo organismo. Então, a gente tem aí, eu chamo de bonde da histamina, inclusive isso é a imagem de um post que eu fiz há um tempo atrás, porque eu comecei a divulgar muito esse tema nas minhas redes sociais, porque eu via muito isso no meu consultório e muitas pessoas ainda sem explicação, e hoje em dia a gente consegue ajudar um monte de gente com isso, né? Então, na verdade, essas são as aminas biogênicas que a gente pode encontrar em diferentes alimentos. Então, por exemplo, cadaverina e putrescina são produzidas, por exemplo, por proteobactérias. Então, se eu tenho um predomínio na microbiota de proteobactérias, essas proteobactérias podem fazer com que naquele local ali haja a produção aumentada de putrescina e cadaverina, que vai ter o efeito de uma histamina. Mas, por exemplo, o mamão, ele tem putrescina e cadaverina. Então, se o indivíduo é mais sensível à histamina, ele pode ser sensível a esse mamão, ele vai comer o mamão e ele vai passar mal, né? Então, a gente tem a tiramina, que está presente nos queijos, que está presente no vinho. Então, é aquela pessoa que diz para a gente assim, eu tomo uma taça de vinho e logo na sequência eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor de estômago. Então, eles vão, na verdade, relatando para a gente sinais e sintomas que aparecem de forma rápida. Então, os sinais e sintomas envolvidos na intolerância à histamina, eles são rápidos. Eles acontecem em questão de 5 minutos a até mais ou menos 4 horas após uma determinada refeição, né? Então, todas elas podem estar contidas. Octopamina está presente nos cítricos, né? A espermidina está presente no ovo, a espermina está presente no ovo, elas também estão presentes na banana e por aí vai. Então, a gente tem várias, né? A própria triptamina, que pode ser produzida pode ser transformada, produzida a partir do triptofano pela microbiota, isso também pode contribuir para a piora do quadro de intolerância à histamina. Então, a gente não tem que pensar só na histamina, a gente tem que pensar também nas outras aminas biogênicas. E a gente tem que pensar que essas aminas biogênicas, né, elas estão aumentadas mais ou menos em torno de 5 vezes mais, né, em alimentos que tenham a histamina junto. Então, o que a gente vê? Essa presença é muito comum. E isso aumenta a toxicidade da histamina em pessoas que são sensíveis. Então, as pessoas intolerantes, quando consomem determinados alimentos cuja concentração de histamina e outras aminas biogênicas é muito alta e não tem enzima suficiente para degradar, a atividade da enzima está baixa, essas pessoas começam a fazer
quadro que se assemelha a um quadro de intoxicação de fato, né? Então, a gente sabe que os estudos falam para a gente que valores acima de 50 ppm de histamina, o que dá mais ou menos 40 miligramas de refeição, de aminas biogênicas por refeição, pode levar ao processo de intoxicação. Isso não é tão comum, mas pode acontecer, e infelizmente ela é subnotificada porque os sintomas de intolerância à histamina, gente, se assemelham aos sintomas de uma alergia imediata. Então, se o indivíduo passa mal e ele vai parar, por exemplo, numa emergência, ele não vai ser diagnosticado com intolerância à histamina. Ninguém vai perguntar, o que você comeu? Quais foram os alimentos que você comeu? E aí a pessoa vai falar que comeu tomate, comeu abacate, tomou vinho, e ninguém vai entender o porquê que aquela alergia aconteceu. Eles vão achar que é algum tipo de alergia alimentar, quando, na verdade, são sintomas que se assemelham à alergia, mas que não é alergia, né? São sintomas de intolerância à histamina. Existe um guideline que foi criado para intolerância à histamina. Na minha opinião, inclusive, ele é péssimo, porque ele não fala nada com nada, né? Eles dão volta, mas eles não explicam muita coisa, mas eles dizem que acima de 100 miligramas de histamina é considerada, né, uma quantidade moderada para ingestão, e acima de 1.000 é uma quantidade bem elevada que pode provocar uma intoxicação severa. Então, tem muitos fatores que influenciam nessa intolerância à histamina. Não é só o fato do indivíduo escolher o alimento para comer. Imagina que um alimento foi produzido e ele foi transportado num caminhão que não tem refrigeração. Ali você pode ter crescimento bacteriano, e essas bactérias que crescem nesse alimento in natura pode favorecer o aumento de histamina, que até então não existia no alimento. Então, você pode pegar um alimento que não é rico em histamina, e a pessoa pode reagir a esse alimento simplesmente pela maneira como esse alimento foi transportado, né? Então, a gente tem que pensar, quando a gente está tratando um paciente com intolerância, a gente tem que pensar na fonte do alimento, na temperatura que aquele alimento foi estocado, foi transportado, se é refrigerado, se é congelado. O congelamento é menos pior do que a refrigeração, né? Você tem, ainda assim, tem algumas bactérias que crescem, mesmo durante o congelamento, mas cresce menos do que na refrigeração. O pH do alimento, o conteúdo de sal, o conteúdo proteico desse alimento faz diferença quando a gente pensa em intolerância à histamina. A quantidade de bactérias que estão presentes ali, que tem a atividade da enzima descarboxilase, né, da histidina descarboxilase, que aí podem pegar a histidina desse alimento e produzir histamina. A maneira como esse alimento foi embalado, a individualidade de cada alimento, né? Como eu falei para vocês, a regulação entre bactéria que produz com bactéria que degrada. Muitas vezes a gente tem muito mais bactéria que produz do que bactéria que degrada, e isso tudo pode influenciar no conteúdo de histamina da dieta. Então, gente, é mais complexo até do que a gente imagina, porque não é só controlar a dieta per se, é também olhar o que está em torno desse indivíduo quando a gente pensa em dieta para um indivíduo que tem intolerância à histamina. Então, como é que a gente identifica essa intolerância, né? O que a gente sabe hoje é que não existe um exame padrão ouro para identificar a intolerância à histamina. O que existe é você avaliar alguns critérios. Que critérios são esses? O primeiro deles é a existência de pelo menos 2 ou mais sintomas que são típicos de intolerância à histamina, que eu vou mostrar para vocês na sequência. Esse indivíduo, ele melhora com o uso de antihistamínico, e ele melhora com uma dieta livre de histamina ou com controle de histamina. Eu costumo dizer que não existe dieta zero histamina, porque imagina você controlar desde a produção do alimento até a produção do prato em que aquele alimento está contido, né? Então, é muito difícil, é uma cadeia muito grande para que você consiga controlar isso de uma maneira mais eficiente, tá? Então, assim, quando a gente pensa em sinais e sintomas, o que a gente tem que entender? Que normalmente existem 2 ou mais sintomas numa pessoa que é intolerante. Um sintoma normalmente é muito raro. A gente tem que descartar alergias alimentares, então recomenda-se, né, fazer os exames específicos, né, para alergias alimentares, IgE e o prick test, né, o teste do antebraço. É importante você descartar doenças mastocitárias, como, por exemplo, a mastocitose sistêmica. É importante você descartar
outras doenças gastrointestinais de base, porque a intolerância à histamina, ela pode ser primária, ela pode ser de origem genética, mas ela pode ser secundária a uma outra doença. Então, eu preciso entender de onde ela está vindo, se tem uma doença que se confunde com os sintomas que essa intolerância pode provocar. E também a gente tem que entender se esse indivíduo usa medicamentos que são inibidores da DAO. Tá? Então, descartar que isso esteja acontecendo, porque o que tem que acontecer caso você pegue um paciente que tem uma medicação que inibe a DAO? A gente tem que conversar com o médico responsável para a possibilidade de trocar a classe desse medicamento por um medicamento que não seja inibidor da DAO. Porque mesmo que você dê a DAO na forma de enzima, ele vai estar tomando o medicamento que degrada a DAO. Então, a DAO não vai atuar da maneira como deveria. Então, isso precisa ser conversado com a equipe que trata o paciente, né? O que mais a gente pode pensar em auxílio para diagnóstico? Já que não existe um exame específico para a intolerância à histamina, eu sei que vocês vão me fazer várias perguntas com relação à histamina nas fezes, a gente pode deixar para conversar isso até no momento das perguntas, mas quais são os testes complementares que a gente tem hoje, né? O primeiro que foi citado pelos artigos e que ainda hoje é muito utilizado é avaliar a atividade da DAO sérica, né? Então, a atividade dela tem sido proposta como um marcador de integridade da mucosa intestinal. Então, se eu tenho uma DAO alterada, em princípio, eu teria uma integridade dessa mucosa corrompida. O grande problema que a gente tem hoje é a DAO sérica, ela não reflete a DAO intestinal. Então, os níveis de DAO sérica não são compatíveis com os níveis de DAO intestinal. Então, a DAO sérica, ela nos dá uma ideia, mas ela não fecha, ela não serve para fechar diagnóstico. Por quê? Eu mesma tenho vários pacientes com intolerância à histamina que têm a DAO sérica normal. Tá? Então, depois a gente vai falar sobre isso. Em média, os exames colocam que a DAO deve ser maior do que 10, mas já tem trabalhos mostrando que o ideal é que a atividade dela seja maior do que 20, tá? Mas a maioria dos estudos e a maioria dos exames vai falar que tem que ser maior do que 10. Mas lembrando que esse valor, ele não mostra o que está acontecendo no intestino, mas se a DAO sérica está muito baixa, já é para a gente ter uma desconfiança. Por isso que muitos médicos pedem e solicitam, muitos nutricionistas pedem e solicitam a DAO sistêmica, tá? Mas ela não reflete a DAO intestinal. Então, esse é um exemplo de um teste de um paciente que recebeu, né, um diagnóstico de intolerância à histamina, em que ele tinha, ela no caso, né, tinha uma DAO de 2,9, uma menina que tinha crises de enxaqueca absurdas e que tinha uma insônia gravíssima, que nem com medicamento ela conseguia dormir. Ela só começou a dormir quando ela entrou com a dieta de baixa histamina e com as medicações específicas para o tratamento da intolerância à histamina. Não se faz hoje em dia somente antihistamínico. Muitos médicos também fazem estabilizadores mastocitários, né, com o intuito de diminuir a reatividade desse mastócito, diminuir a liberação de histamina endógena e fazer com que esse organismo se recupere mais rápido. Então, o que os estudos falam é que pacientes que têm valores de DAO entre 3 e 10 podem ter uma apresentação de doença mais complexa do que aqueles que têm e que normalmente são aqueles que apresentam uma melhor resposta, um melhor prognóstico com o tratamento baseado na dieta de baixa histamina e também utilizando a DAO, né, a enzima DAO. Então, isso é o que os estudos falam, mas eles ainda são bem contundentes em dizer que eles não podem concluir nada e que a DAO intestinal não reflete, a DAO sérica não reflete o valor da DAO intestinal, que é o que interessa quando a gente está pensando em resposta e saúde intestinal, né? Então, o que a gente tem que entender também é que existe uma questão que pode mexer com a DAO. Então, infelizmente, algumas pessoas ou vão produzir menos quantidade, ou vão produzir a DAO, e essa DAO ela vai ter uma atividade mutada, alterada. Isso acontece porque existem polimorfismos genéticos. No gene chamado de AOC1, é o gene que dá origem à enzima DAO,
A gente ainda pode ter causas patológicas, como eu falei para vocês, né? Essa intolerância, ela pode acontecer secundária a um problema anterior, né? Existe uma disbiose, porque existe uma SIBO, existe uma disbiose, porque existe uma síndrome do intestino irritado, e esse indivíduo, num período de piora do quadro, ele faz um quadro, ele abre um quadro de intolerância à histamina, tá? Ainda podemos ter a questão da alteração farmacológica. Então, eu tenho a intolerância porque eu tenho um medicamento que inibe a atividade, né, dessa enzima, tá? Hoje em dia, a gente já tem mais de 50 polimorfismos descritos na literatura para o gene AOC1, tá? Então, quando você pega o teste genético, que vem lá o RS e vem o númerozinho, aquilo ali é a localização em que aquele polimorfismo está acontecendo e aquilo pode variar entre os indivíduos. É óbvio que os laboratórios vão acabar fazendo análise daqueles mesmos polimorfismos, né? Mas a gente tem mais de 50 descritos e a gente não tem só a DAO envolvida no metabolismo de histamina, né? O AOC1 é o principal, mas a gente tem o gene que dá origem à HNMT, a gente tem o gene da monoamino oxidase A e B, a gente tem a álcool desidrogenase, que é a enzima que também tem relação com o metabolismo de histamina, a gente tem a NAT2, que também tem relação com o metabolismo de histamina, a gente tem o gene que dá origem à glutationa peroxidase. Então, se você tem uma alteração genética no GPX, especialmente no GPX1, pode ter relação com a intolerância à histamina. Então, hoje a gente tem uma ampla gama de polimorfismos que não envolvem o gene da DAO, que também podem ter relação com a intolerância. Por isso, algumas pessoas até suplementam a DAO e elas não melhoram 100% com o suplemento, porque provavelmente não é só a DAO que está mutada. Existem outras proteínas envolvidas na cascata que também estão sofrendo mutação. Então, esse é um exemplo de um teste genético, né? Então, a paciente tinha sintomas de azia, de tosse, de enjoo, dor abdominal, flatulência, distensão abdominal após refeição. Só que ela tinha transtorno de ansiedade generalizado e insônia, tá? E aí ela reagia a vários alimentos, abacate, café, chocolate, vinagre, banana. Essa paciente reagia a mamão, reagia a pera, reagia a amendoim, a nozes, a morango. Então, ela reagia a vários alimentos. E aí vocês conseguem observar por esse teste, por exemplo, que ela tinha vários polimorfismos genéticos envolvendo o metabolismo da histamina. Então, ela tinha 2 polimorfismos em heterozigose envolvendo, né, o AOC1, ela tinha um polimorfismo genético em heterozigose envolvendo a enzima HNMT, né? Ela tinha um polimorfismo em heterozigose que envolvia a MAO-A, que é a monoaminoxidase A, e ela ainda tinha um polimorfismo em heterozigose que envolvia álcool desidrogenase. Essa enzima, gente, quando ela não degrada, ela também degrada álcool, tá? O álcool e a histamina, eles têm um metabólito que são compatíveis, que é o alfa-cetoglutarato. E a álcool desidrogenase, ela é importante para degradar esse metabólito. Então, quando ele acumula, ele é um metabólito que gera toxicidade. E ele gera sintomas que são semelhantes aos sintomas da intolerância à histamina, né? Por isso que é o álcool, no caso do vinho, gente, é o álcool e mais a tiramina. Então, são 2 coisas que pioram o quadro quando você pensa, por exemplo, na bebida alcoólica, quando você pensa em vinho, tá? Então, assim, esse é um teste genético muito feito nos dias atuais, que pode nos dar uma luz do que a gente tem que fazer, do que a gente tem que suplementar. Aqui está faltando, porque esse exame ainda é um exame antigo, aqui está faltando a enzima... Desculpa, gente, está passando um carro aqui na minha rua. A gente ainda tem que pensar na enzima metiltetraidrofolato redutase, que é uma enzima que está envolvido com o metabolismo de ácido fólico e que também participa do metabolismo de histamina, tá? Os outros testes que existem hoje no mercado, que estão sendo estudados, mas que não foram implantados ainda na prática, é a biópsia de cólon, que permitirá avaliar o nível de DAO. Então, eles vão fazer uma biópsia de cólon e, por imunistoquímica, eles vão tentar avaliar a expressão da enzima DAO no intestino. Isso está sendo feito em nível de laboratório, de bancada de laboratório, mas ainda não foi colocado à venda, né? Não está nos laboratórios de análise clínica e análises clínicas que a gente tem.
E hoje em dia já se faz os metabólitos urinários da HNMT, né? A gente tem aí a N-metilhistamina que a gente faz, né? Na urina, e que já é utilizada para tentar entender se de fato existe intolerância à histamina. Mas o que faz o médico fechar o diagnóstico é a história clínica desse paciente e a resposta que ele tem à dieta. Então, é a dieta que é o padrão ouro para responder às nossas dúvidas. E com relação à saúde intestinal, o que a gente sabe nos dias atuais, né? A gente sabe que a histamina é produzida em grande quantidade no intestino porque o intestino tem muito mastócito. Existem algumas doenças, né, de base que podem estimular mastócito, em que o mastócito pode estar mais estimulado e, com isso, essa histamina ser mais secretada. Então, nas alergias alimentares, na própria intolerância à histamina, em doenças inflamatórias intestinais como doença de Crohn, na síndrome do intestino irritado, nas intoxicações por peixes, né? Eles falam que são as reações escombroides, que são as reações que acontecem com intoxicação por peixes, e no câncer coloretal, parece que a atividade de mastócito está aumentada e parece que tanto o mastócito quanto o microbioma alterado vai levar a maior produção de histamina. E aí a gente tem algumas maneiras de resumir isso, né? Os estudos falam o quê? Esse segundo estudo que está aqui, ó, de 2022, ele fala que a presença de uma disbiose com aumento de bactérias que são produtoras de histamina, elas favorecem o leaky gut, e esse leaky gut, né, ele vai levar à alteração da atividade da DAO, que pode ser temporária, que pode ser recuperada, ou naquele indivíduo que tem a doença genética, isso não vai ser recuperado. A gente teve lá o start, né, o ponto do startar, e aí a bagunça acaba sendo feita, e esse indivíduo ele não volta a ter o intestino da maneira como tinha, porque ele vai passar a ter alteração por ele ter uma genética que favoreça isso. O segundo mecanismo essa disbiose pode acontecer porque tem mais bactéria estaminérgica do que estaminolítica. O que eles dizem com o primeiro é o seguinte: independente de qual bactéria, se eu tenho uma disbiose e se eu tenho alteração de leaky gut, naturalmente eu vou ter alteração da DAO. A outra eu posso ter um desequilíbrio. Eu tenho mais bactéria estaminérgica do que estaminolítica. E aí eu faço uma alteração do estímulo mastocitário, né? Eu vou secretar mais histamina e eu também altero a secreção da enzima DAO, que é produzida naquele próprio intestino, né? Então a gente viu que algumas células intestinais, elas são importantes para essa produção. Então isso coloca o intestino em desequilíbrio. Então cuidar da permeabilidade, olhar essa disbiose, nos ajuda a entender o que está acontecendo ali e como que a gente vai fazer a abordagem. Na verdade, o tratamento nutricional ele não vai mudar, vai continuar sendo a dieta de baixa histamina. Mas o que você pode fazer, né? Que depois eu vou mostrar um estudo para vocês. Vocês podem fazer um teste de microbioma antes de começar o tratamento e depois. Até para você avaliar qual é o perfil de bactérias que está em predominância nesse exame, né, nesse paciente, e entender se algumas bactérias que estão aumentadas podem ter relação com os sintomas de intolerância à histamina. Então, quando você trabalha uma dieta voltada, por exemplo, para aquele grupo de bactérias, talvez essa intolerância secundária ela seja corrigida. Recentemente, eu peguei uma paciente que ela não veio com o exame da Biome Hub, por isso eu não quis colocar aqui, ela veio com outro exame, e ela tinha um aumento de Klebsiella. A Klebsiella é um micro-organismo altamente produtor de histamina, e a Klebsiella, ela fermenta muito lactose e frutose. Então, eu fiz um controle FODMAP para ela, embora ela precise de uma dieta de baixa histamina, eu fiz um controle FODMAP para ela, porque eu precisava diminuir fermentação, especialmente de frutose e de lactose, para que ela mudasse o padrão. Eu não pedi teste, tá? Por enquanto, porque ela acabou de começar o tratamento. Então, no final das contas, a ideia é reverter esse quadro, diminuir, né, mudar o perfil microbiano dela. Aí a gente precisa aumentar
nível de prebiótico, né? A gente precisa aumentar nível de compostos bioativos como a berberina para que eu consiga mudar o padrão da microbiota para que, então, como é uma doença secundária, essa doença possa ser corrigida e ela pare, né, de ter a intolerância à histamina. Isso não vai acontecer, por exemplo, no indivíduo que tem a doença genética, né? Então, na nutrição, como é que a gente olha para essa intolerância? Primeiro fazer uma anamnese completa e detalhada de todas as queixas associadas à intolerância à histamina. Como eu sou nutricionista, eu estou falando do ponto de vista nutricional porque é a minha praia. Mas se tiver médicos, por exemplo, assistindo, o que vocês precisam fazer é colocar perguntas muito características dentro do questionário de anamnese de vocês que remeta à intolerância. Então, perguntar se ela reage para aqueles alimentos que têm maior concentração de histamina, abacate, vinagre, tomate, espinafre, chocolate, banana, né? Então, são alimentos muito coringas que faz com que você consiga perceber se pode ter uma relação com histamina. Do ponto de vista nutricional, quando a gente pega um nutricionista, é importante que, além da anamnese, ele possa, por exemplo, orientar o paciente a fazer um diário. Esse diário pode ser muito útil para que você consiga cruzar o que ele comeu com os sintomas que ele teve, o momento, né? É importante anotar o tempo em que ele come e ele faz a reação. Isso pode ser uma pergunta do questionário também. E associar, como eu falei, esses alimentos mais ricos em histamina, que na sequência eu vou mostrar para vocês, né, uma tabela, e perguntar se ele realmente sente alguma coisa quando come aquele alimento. Então, a pessoa pode falar para você, olha, toda vez que eu como banana, 5, 10 minutos depois, meu nariz entope. E logo depois começa uma coriza. E isso pode ser intolerância à histamina, tá? Isso pode ser característico de intolerância à histamina. Não é fácil, tá, gente, da gente decifrar, mas a gente, com a prática, né, com o tempo de atendimento, a gente vai ficando mais cascudinha e a gente vai já ligando os pontos. Então, aqui é um exemplo de diário alimentar em que eu coloco o cardápio desse paciente e os sinais e sintomas que ele apresenta, e aí eu coloco tudo o que é possível dele observar. Então, se o seu paciente tem mais descompensação emocional, por exemplo, ele tem que olhar mais fielmente como as emoções ficam depois da dieta. Então, se o problema dele maior é uma enxaqueca, você vai observar mais a enxaqueca do que qualquer outro sintoma. Então, isso, na prática, você precisa explicar para o seu paciente. Mas ele pode apresentar outros sintomas e nem saber, e nem se tocar. Por isso, eu coloco aqui, na lateral, eu coloco a lista de sintomas mais comuns para esse paciente, que esse paciente pode apresentar. Então, na prática, é assim que a gente acaba fazendo. O que me chama atenção na prática, tá, gente? Quando eu olho um paciente com intolerância à histamina, não me chama atenção os sintomas gastrointestinais, porque são sintomas que se confundem com doenças gastrointestinais. Então, tudo que está associado com o trato gastrointestinal pode me remeter a outras doenças, mas aquilo que não acontece no trato gastrointestinal, que não está associado ao trato gastrointestinal, me faz ficar com a pulga atrás da orelha. Então, como eu falei, enxaqueca, tontura, enjoo após refeição, taquicardia após refeição, falta de ar, nariz escorrendo, cólicas menstruais piores no período menstrual, quando a gente pensa em mulheres, né? Essas mulheres podem apresentar uma piora do quadro na TPM, porque elas vão ter aumento de estrogênio nesse período, e os estrogênios, de uma maneira geral, eles são estimuladores da liberação de histamina, eles são estimuladores mastocitários. Então, por isso, essa mulher pode ter mais enxaqueca no período menstrual, mais cólica no período menstrual. Como é que trata? Fazendo a dieta de baixa histamina durante o período prévio da menstruação, durante o período menstrual. Quando passa o período menstrual, essa mulher pode voltar a comer os alimentos. Ela vai ficar um período, obviamente, sem comer, mas quando ela já estiver liberada para comer os alimentos, se ela continua tendo sintomas no período menstrual, a solução é fazer a dieta no período menstrual, tá? Além disso, a gente pode ter comprometimento de sistema nervoso central, então, depressão, compulsão alimentar, distúrbios do sono, uma insônia grave, tudo isso pode ter característica, né? É muito comum coceira, que afeta a pele, a pessoa sente coceira, tem urticária, tem dermatite, às vezes um inchaço não muito comum, né, que se observe, né, mas isso pode acontecer. Então, quando a gente vai olhar
o cruzamento de sinais e sintomas, esses cruzamentos podem ser muitos, né? Esse trabalho, por exemplo, ele avaliou, é um dos pouquíssimos trabalhos que a gente tem na área, ele avaliou 4 sistemas, gastrointestinal, pele, cardiovascular e respiratório. Foram avaliados 133 pacientes, cuja DAO era menor que 10, então por isso que eles foram selecionados, e que apresentavam sintomas gastrointestinais combinados com sintomas extraintestinais que eram recorrentes, né? Esses pacientes, eles avaliaram tanto sintoma isolado ou combinado, mas todos que tinham envolvimento com intolerância. Todos esses pacientes fizeram o teste de IgE, nem todo mundo que estava no estudo tinha IgE para alimento, muita gente, né, era IgE negativo, que é o que é mais importante, porque como se confunde com alergia imediata, a gente tem que descartar que não é uma alergia IgE mediada, né? Então aqui, se vocês observarem, eles mostram o padrão, o predomínio dos sintomas. Eu vou fazer um resumo na sequência para vocês, mas o predomínio, por exemplo, no trato gastrointestinal é a distensão abdominal, seguido de uma sensação de plenitude gástrica, plenitude pós-prandial, o famoso empachamento, seguido por diarreia, seguido por dor abdominal. A constipação, ela vem em quinto lugar. Então, existem alguns sintomas que são muito típicos e que afetam a maioria. A distensão abdominal é uma das principais, né? Então, se vocês olharem a lista, esses são os mais comuns do trato gastrointestinal: a plenitude, a diarreia, a dor abdominal e a constipação. Outros sintomas associados: sensação de queimação na boca, assoalho bucal, pegando fogo, língua pegando fogo, com a sensação de queimadura na língua. Lesões aftosas, isso pode ter relação com intolerância à histamina. Enxaqueca, sensação de rubor na face, como se fosse um flushing, né? Após comer. Sensação de fraqueza pós-refeição, né? Sensação, a gente chama de síndrome das pernas inquietas, que a pessoa fica com aquele movimento que não para das pernas logo depois de se alimentar, né? Edema, uma sensação de insônia ou de apatia, ou menos concentração, ou algumas pessoas ficam mais ansiosas pós-refeição. Tudo isso pode ter relação com a intolerância à histamina, né? Então, a gente sabe hoje que a combinação de sintomas, ela está presente em 96,8% de pacientes que têm intolerância à histamina e que tiveram mais do que 3 sintomas, né? Então, é comum mais do que 3 sintomas em mais ou menos 96,8% dessas pessoas. Aí vocês vão me perguntar assim, quais são as combinações mais importantes? A gente não sabe, porque a gente tem mais de 500 combinações possíveis, segundo o que a literatura descreve, porque a variabilidade é muito ampla, assim como as combinações. Então, é muito difícil você ter estudos, né, com N muito grande, de você ter, por exemplo, revisões sistemáticas. Porque imagina você pegar grupos de sintomas, mas esses sintomas não se repetem. Então, como é que você consegue, né, montar um N adequado para ser avaliado? É muito difícil. Então, a gente tem muito pouca descrição ainda na literatura, tem poucas revisões sistemáticas, porque o N acaba sendo pequeno, né? E pensando que essa microbiota, ela pode produzir histamina, é um outro problema que a gente enfrenta, né? Se a microbiota produz histamina, será que o padrão microbiano influenciaria, né? A desbiose influenciaria? A gente hoje em dia já sabe que sim, né? Então, tem vários estudos que tentam mostrar, comparar, na verdade, a abundância microbiana entre pacientes que têm intolerância à histamina em indivíduos saudáveis. Então, por exemplo, nesse estudo que eu estou mostrando aqui, de 2022, eles avaliaram 12 pacientes que tinham história clínica de HIT com deficiência de Down e compararam com 14 indivíduos saudáveis. Fizeram a análise de microbiota, né, e fizeram a concentração de histamina em fezes. E aí, o que eles viram, tá? Que pacientes com intolerância à histamina tinham um aumento do filo proteobactérias, o que pode aumentar a inflamação de baixo grau, o que pode aumentar a produção de putrescina e cadaverina, aumento da família Enterobacteriaceae, que também aumenta a produção de histamina, que aí vai ter um predomínio de putrescina, cadaverina e tiramina, produzida por bactérias dessa família, aumento da família Prevotelaceae, né, que diminui a produção de muco e da síntese de vitaminas como
tiamina e ácido fólico, e também diminuição de ácidos graxos de cadeia curta. Tudo isso, gente, desregula a permeabilidade intestinal. Então, se você pega no exame de microbiota diminuição desse grupo de bactérias por conta da intolerância à histamina, esses indivíduos vão ter um comprometimento de muco. Então, a gente vai ter que trabalhar nutrientes, nutracêuticos que melhorem a produção desse muco, que refaçam esse muco. Por quê? Porque eu preciso corrigir esse leaky gut, essa permeabilidade. Então, eles viram também diminuição do gênero Ruminococcus, que é um gênero que faz com que regula a degradação de polissacarídeos, né, em açúcares simples, então melhora a digestão de açúcares. Se eu tenho diminuição desse gênero, eu tenho menor degradação desses polissacarídeos complexos em açúcares mais simples e eu posso ter maior fermentação. Diminuição do gênero Fecalium-bactéria, ou seja, F. prausnitzii, vai cair, então o nível de butirato também pode cair. É óbvio que a gente não quer nem excesso demais, né, nem muito excesso e nem falta, tá? Mas a diminuição significativa vai ter efeito negativo no controle anti-inflamatório, porque o butirato ele tem um papel anti-inflamatório muito importante. Diminuição do gênero Bifidobacterium e também lactobacillus, que também são bons produtores de butirato, então esse butirato pode cair. Diminuição do gênero Staphylococcus e Proteus, ou seja, aumento da produção de histamina, putrescina, cadaverina e tiramina. E aumento da espécie Clostridium perfringens. Eu vou mostrar um outro trabalho que também mostra os gráficos para vocês entenderem. O que acontece aqui? Quando eu aumento o Clostridium é um grupo, né, é uma espécie que que possui muita histidina descarboxilase. Então, é um grupo que vai produzir mais histamina. Então, o conteúdo endógeno de histamina desse paciente, que já é intolerante ao que vem da dieta, vai ficar pior. Então, são pessoas com quadros muitas vezes mais graves de sintomas, que a gente precisa realmente ficar observando, né? Então, o que a gente viu no final é que houve uma diminuição da diversidade microbiana nos indivíduos que tinham a intolerância à histamina, né? O que se sabe hoje? Muito pouco, né? Sobre a relação de microbiota com histamina. Mas o que a gente pode trazer aqui? Que tem muitas bactérias que são liberadoras de histamina, porque são aquelas bactérias que vão produzir, né? Então, a gente tem várias bactérias excelentes que são usadas na forma de probióticos e que podem piorar o indivíduo que tem intolerância. Então, você está lá dando L. reuteri para uma pessoa que precisa, né? Você imagina que precisa de probiótico, quando, na verdade, ela está piorando o quadro, porque provavelmente ela tem intolerância à histamina, muitas vezes as pessoas não identificam essa intolerância e a pessoa piora com o uso desse probiótico. Então, eu deixei várias bactérias aqui, a Klebsiella é uma delas, né? A gente tem aí a Salmonella, o Streptococcus thermophilus, a gente tem o acidófilos, o caseio, paracaseio, helvéticos. Então, são inclusive bactérias probióticas que a gente usa no dia a dia para tratar e que pode piorar. Então, Silvia, eu não trato no primeiro momento nenhum paciente com probiótico, eu espero ele estabilizar, eu vou entender, conhecer aquele paciente para só depois entrar com probiótico. Eu entro até com flavobiótico, mas com probiótico eu não entro, tá? E existem ainda aquelas bactérias que são consideradas bactérias que regulam, porque são bactérias que degradam a histamina ou que diminuem a expressão do receptor H4, que é o receptor de histamina em mastócito. Então, veja, o receptor H4, ele pode receber a histamina do alimento, e a histamina que a gente come pode fazer a gente secretar mais histamina. No final, vira um ciclo, gente, gigantesco e que é difícil controlar. Por isso que eu acabo, como eu falei, não trabalhando o probiótico, eu acabo fazendo inibição mastocitária, eu vou mostrar isso para vocês de forma natural, óbvio, né, porque eu não posso fazer medicação, e acabo tentando, obviamente, controlar a dieta, porque é da dieta que vem a fonte maior de histamina. Então, aqui tem alguns exemplos, ó, Lactobacillus rhamnosus, o LGG, o L. plantarum, o L. sakei, o L. curvatus, o Delbruck, subespécie bulgaricus parecem, né, até o que a gente sabe, que auxilia na degradação de histamina. Esse trabalho, deixa eu só voltar aqui, ó, esse trabalho é diferente, eu vou mostrar, é diferente. Ó. Esse trabalho porque por um minuto eu achei que era o mesmo trabalho, mas é outro trabalho publicado no mesmo ano.
O ano de 2022 foi o ano que mais teve publicação em histamina, porque foi o ano pós-Covid, né, pós a saída da Covid, 2020 e 2021 a gente teve Covid ali, né, e a gente sabe que o vírus, ele precisa do mastócito, né, para que o processo aconteça. O mastócito está muito envolvido nas respostas para a Covid. Então, pós-Covid, um monte de estudo começou a sair, então por isso que 2022 é um ano de grandes publicações, inclusive. Nesse trabalho aqui, eles acompanharam 5 casos, então é um N muito pequeno, mas é só para vocês terem uma ideia, né, do que acontece com o perfil de bactérias. Então, a ideia deles era avaliar a composição da microbiota desses pacientes que tinham intolerância à histamina ao longo de 9 meses de tratamento. Eles ficaram com a dieta de baixa histamina por 9 meses e usaram a DAO. Eram indivíduos com quadros mais graves, que a gente nem recomenda ficar 9 meses, né? Eles avaliaram a DAO, cujos valores, né, deficientes eram considerados abaixo de 10, e eles fizeram um teste de microbiota 2 meses, 6 meses e 9 meses após o início desse tratamento. Então, eles viram que bactéria da família Morganaceaceae, difícil falar, né? Pseudomonas daci e da família Proteus, né? A gente via que com 2 meses a gente ainda tinha um valor, né, um valor de histamina alto produzido por essas bactérias, enquanto que depois do tratamento, né, com 6 e com 9 meses, a quantidade de bactérias caiu de forma muito de bactérias produtoras, né? Caiu de forma muito significativa. Então, quando você faz a dieta, você muda o perfil microbiano, porque você reduz a quantidade de bactérias das famílias, enfim, e de espécies de bactérias que são produtoras de histamina. Aqui eles viram um outro vírus Proteus. O Proteus a gente até falou anteriormente, né, que ele é um liberador de histamina. Então a gente vê que aqui ainda não teve uma grande significância, mas teve. Agora aqui já zerou a produção. Então, de fato, a gente tem aí uma diminuição da produção. Até com 2 meses você já vê diferença, mas a diferença foi maior com tempos maiores de dieta. E o mais interessante é que eles viram com essa dieta aumento de rosebúria. Mesmo com 2 meses, né, de dieta, houve um aumento de rosebúria, e eles associaram o aumento de rosebúria com maior produção de ácidos graxos de cadeia curta, que são importantes para a homeostasia intestinal. Então, esses pacientes que tinham muitas queixas gastrointestinais melhoraram as suas queixas gastrointestinais após a dieta de baixa histamina e após a utilização da enzima DAO. Então, eles tentaram cercar os indivíduos por todos os lados. Fizeram a dieta e fizeram o tratamento com a DAO, com o intuito de sobrar o mínimo possível de histamina ali, para tentar ver se isso modificaria o padrão dessa microbiota. Então, é claro que o padrão microbiano vai ter influência na questão de sintomas clínicos. É claro que essa composição microbiana muda e a gente trabalha, né, quando a gente faz a dieta, quando a gente faz os suplementos, a gente trabalha com o intuito de mudar. Tem algum microfone aberto aí? A gente trabalha com o intuito de modificar essa produção, né, essa presença de histamina para que esses sintomas reduzam e que a gente consiga estabelecer talvez ali uma eubiose, né? Porque nesses indivíduos, com certeza, a desbiose é um fenômeno que está presente o tempo inteiro, né? Então, a gente precisa entender como é o padrão alimentar desses pacientes, né? Se esses pacientes, por exemplo, consomem muitos aditivos químicos, não adianta a gente fazer a dieta de baixa histamina e esse indivíduo continuar se entupindo de álcool e consumindo um monte de aditivo químico. Por quê? Porque eu vou piorar a permeabilidade intestinal. E a permeabilidade intestinal é parte integrante do tratamento da intolerância à histamina. Então, o padrão alimentar vai determinar o perfil microbiano, mas também vai determinar o que está naquele momento acontecendo com aquele paciente, né? E a outra coisa é, que medicamento esse indivíduo está usando? Porque a outra coisa é, faço uma dieta restritiva, é difícil, só quem já fez a dieta, já testou a dieta de baixa histamina, sabe o quanto é difícil. Eu já testei tanto low FODMAP quanto low histamina, e elas são muito difíceis, né, da gente manter.
Quem está aqui que já testou sabe o que eu estou falando. Nutricionista que está aqui que não testou tem que testar antes de prescrever, né, para você se solidarizar e entender que nem sempre você vai conseguir excluir tudo. Muitas vezes a gente faz exclusão dos principais e a gente pede para comer os outros alimentos de forma mais esporádica, porque é muito difícil estar numa dieta muito restritiva. Então, imagina você fazendo tudo isso e pegando um paciente que está tomando medicamento ou até suplemento que está fazendo com que haja, por exemplo, inibição da DAO, né? Então, excesso de ácido ascórbico e excesso de tiamina na prescrição pode inibir a DAO. E a N-acetilcisteína pode inibir a DAO, tá? E para todos os médicos que estão aqui presentes, muitos medicamentos tem efeito em inibição da DAO. Vou dar um exemplo de um medicamento super conhecido, ó, ácido acetil salicílico, ou amitriptilina, que é super conhecida, né? Então, são medicamentos que são utilizados, a própria ciclofosfamida, né? A cimetidina, que durante muitos anos foi utilizada, né? Em casos, por exemplo, de gastrite, também tem relação com inibição da DAO. Então, a gente precisa realmente ter todo um cuidado e perguntar tudo isso para o nosso paciente, né? Então, o que a gente faz na visão da nutrição com esse paciente se eu quero melhorar o padrão microbiano dele e eu quero melhorar os sintomas? A gente vai fazer, obviamente, a dieta de baixa vitamina. E aí, gente, a gente se depara com um grande problema que a gente tem hoje, que é a falta de uma lista que seja padronizada e validada. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, tá? O que a gente sabe hoje é que a única coisa que se chegou a consenso é esses pacientes não podem consumir alimentos fermentados. É o único ponto em que os autores do guideline concordam, tá? Não existe consenso de que alimento a gente deve retirar. Você vai avaliar individualmente o seu paciente. O que se sabe é que os fermentados precisam ser retirados da dieta. E aí eu não estou falando só de fermentado trash, eu estou falando também de fermentado saudável, como um kombucha, como um queijo curado, que é um queijo de melhor qualidade. Então, esses não podem pela questão da fermentação, porque na fermentação você tem aumento de bactérias que são produtoras de histamina e que isso acaba fazendo com que o paciente reaja mais a esses alimentos. Fora isso, não existe consenso, né? Então, assim, como não existe uma lista elaborada, quando eu comecei o meu trabalho, né, eu sou formada há 21 anos, mas o meu trabalho em intolerância à histamina vai ter ali próximo de 15 anos. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu encontrei uma lista, que é a lista desse grupo suíço que se chama SIG, tá? Não existia a lista em português, eu tive que traduzir a lista inteira, e a lista, era uma lista que na verdade, era uma lista que tinha duas partes importantes. Uma lista grande e uma lista pequena. E o que eles aconselhavam? Que a gente sempre deveria começar pela lista pequena, porque senão a gente ia colocar o paciente numa restrição desnecessária muitas vezes. Então, começava-se pela lista pequena, que era um resumo da lista, né? E essa lista começou a ser usada por vários médicos na Europa, por vários médicos nos Estados Unidos, e ela foi montada por médicos e pacientes. Então, são pessoas que têm experiência ou que possuem a doença, né? Então, é uma lista que ainda não foi validada, mas que é utilizada no mundo inteiro. E é a única lista que associa alguns pontos, na verdade, são 5 pontos que essa lista coloca, que a gente precisa controlar todos os alimentos que aumentam a secreção de histamina no nosso organismo, que a gente precisa controlar tudo que dificulta a degradação de histamina, tá? Aquilo que atrapalha a DAO. Todos os alimentos que têm níveis altos de histamina precisam ser controlados. Todos os alimentos que possuem outras aminas biogênicas, como aquelas que eu mostrei lá, o bonde da histamina. E ainda, a gente precisa pensar no leaky gut. Então, é a única lista no mundo que associou o leaky gut para tratamento de histamina. Por isso, eu gosto dela, né? E aí, uma coisa que é importante eu dizer, antes de eu mostrar a lista para vocês será que existe alguma coisa que a gente faça que pode diminuir o conteúdo de histamina de alimentos? Infelizmente, a resposta é não, porque o aquecimento não degrada a histamina. As aminas biogênicas costumam
ser resistentes a altas temperaturas de cocção, seja assando, fritando, cozinhando, seja na air fryer, no forno, no fogão, a gente não tem garantia de que essa histamina vai ser degradada. O congelamento hoje é considerado melhor que o resfriamento para prevenir a produção de histamina. Então, entre você preparar uma comida e deixar na geladeira, é melhor que você congele essa comida, mesmo que você vá comer a comida no dia seguinte. Isso, gente, é feito para as pessoas que têm aqueles quadros mais graves de intolerância à histamina. Indivíduos que têm a intolerância mais branda, a gente não precisa se preocupar com a refrigeração dos alimentos. Mas para as pessoas mais graves, sim. Infelizmente, ainda existem bactérias que produzem histamina, mesmo em temperaturas baixas, como a temperatura de 5 graus. Então, mesmo com congelamento, algumas pessoas podem fazer reação, né? Então, o que eu sugiro, né? Escolhe uma lista e testa na sua população, que é a população dos seus pacientes, né? Eu uso essa lista, essa é a parte resumida da lista, ela está em português, porque hoje ela já é traduzida para várias línguas. Esse é o site original, caso vocês queiram pesquisar sobre intolerância à histamina. Então, essa é a lista que a gente tem, né? Então, eu sigo essa lista e eu vou perguntando para os pacientes sobre os alimentos dessa lista para que eu possa fazer o ajuste, o manuseio dessa dieta. O que é preconizado na literatura quando a gente pensa em tratamento dessa intolerância, né? A gente tem aí 3 fases. A fase de eliminação, a fase que você vai reintroduzir e a fase em que essa dieta já foi ajustada e que está em manutenção. A fase de eliminação é aquela em que você suspende os alimentos na busca, né, com o objetivo de reduzir os sintomas. A fase de reintrodução é a mais importante. É a fase em que você recoloca esses alimentos um a um, né, para você testar quais desses alimentos funcionam como gatilho para aquelas pessoas. Nem todo mundo reage a tudo, tá? E aí, o que se preconiza, né? O que a literatura coloca para a gente? Que o tempo de duração deveria ser de 10 a 14 dias e o tempo de reintrodução deveria ser de até mais ou menos 6 semanas. O que a gente tem na prática, tá? Sendo bem honesta. 14 dias é muito pouco tempo para você conseguir recuperar a permeabilidade de um intestino que está ferradinho, que está todo estrupiado, né? E os pacientes, ao reintroduzirem esses alimentos, né, eles vão voltar a sentir os sintomas. 14 dias é muito pouco tempo para você dar uma desarmada nesse sistema, para você conseguir inibir esse mastócito a ponto de você ter um resultado positivo nesse tratamento. Então, na minha experiência, eu vejo que o tempo bom para você conseguir ter recuperação, e eu tenho vários pacientes que já estão na fase de longo termo da dieta, né, que já estão com a dieta ajustada e já reintroduziram e já conhecem os seus gatilhos, eu tenho muitos. E o tempo médio é de 2 meses. O tempo ótimo para a maioria é de 3 meses. Tá? Então, por isso que eu falo que tem que ter muito cuidado com a elaboração da dieta, porque não é uma dieta que você vai seguir com facilidade, né? Que é uma dieta muito restritiva, e você precisa conversar muito com o seu paciente sobre isso, tá? Infelizmente, as respostas são individuais, então vai ter gente que com a dieta vai melhorar 100%, vai ter gente que mesmo com a dieta bonitinha não vai melhorar 100%, porque depende, né, de todo o restante, né, como eu falei, de como foi transportado, de como foi produzido, de como é estocado, por isso essas pessoas talvez precisem de utilizar a DAO, como a gente colocou, né? E assim, existem alguns nutrientes e alguns compostos bioativos que são muito úteis quando a gente pensa em tratar esse intestino e minimizar a intolerância à histamina. A gente tem aí, pensando na via de formação das enzimas, só aí a gente já tem cobre, vitamina C e vitamina B6. A vitamina B6, inclusive, ela é uma inibidora mastocitária, mas a gente não tem dados na literatura para dizer qual é a quantidade que a gente tem que trabalhar. O ideal é que você avalie esse indivíduo e você reponha, você replete esses nutrientes através da suplementação,
para que você consiga ajustar o seu metabolismo de histamina, mas não tem indicação de tantas miligramas ou microgramas de cada alimento que você vai fazer, porque, de fato, a gente não tem isso descrito na literatura, tá? Infelizmente, isso não acontece. Então, esses são os 3 nutrientes que a gente mais fala quando a gente pensa em histamina, mas a gente tem ainda, por exemplo, glutamina e arginina, que tem estudos que mostram que parece que a glutamina e a arginina diminuem a sinalização, né, a atividade inflamatória, a cascata inflamatória de indivíduos que têm intolerância à histamina, quando esse indivíduo toma essa arginina e essa glutamina, então inibe ali a via das MAP-quinases. A gente tem ali a presença de quialfa e beta-caroteno, astaxantina, diminuindo a liberação de histamina, então são inibidores mastocitários potentes. Então, a gente tem aí o transresveratrol, que é um inibidor mastocitário, a glutationa é um bom inibidor mastocitário, lembrando que na resposta de histamina, né, a reação ela é rápida, então uma vez que haja contato dessa histamina, né, e estímulo, haja contato da substância com a IgE ou com qualquer outro estímulo que aconteça nesse mastócito, a degranulação ela vai acontecer de forma muito rápida, tá? E aí a histamina acaba sendo secretada em grande quantidade. A gente ainda tem estudos mostrando que a vitamina D, por exemplo, as vitaminas lipossolúveis, né, especialmente a vitamina D, ela tem um efeito em inibir 2 substâncias aqui, né, o receptor de IgE e essa molécula intracelular, MID88, que tem relação com várias cascatas de sinalização para a inflamação. Então, eu consigo regular tudo que é produzido via NF-κB. Então, eu reduzo a atividade inflamatória mediada pelo fator de transcrição NF-κB. E eu consigo diminuir a liberação de histamina, tá? E eu também parece que em alguns estudos a gente tem diminuição, inclusive, da histamina sérica, da histamina circulante. Vitamina E também reduziria a liberação de histamina, e eles fazem, isso é demonstrado em rato e em cães, né? Mas isso a gente já vê trabalhos em cultura de células com humano, mastócito humano, fazendo inibição mastocitária. Então, falta pouco para a gente começar a testar isso em humano. É porque em humano é muito mais complexo e, desculpa o termo, mas o buraco é muito mais embaixo, né? Quando a gente pensa em trabalhar com o humano. Por isso é tão difícil quando a gente pensa em suplementação para histamina. E aí, o porquê que a gente faz a estabilização mastocitária, né? Porque a gente sabe que a histamina e as outras aminas biogênicas que vêm com a dieta, elas vão estimular o mastócito a secretar a sua histamina. Então, eu não vou só controlar a histamina da dieta, eu também vou controlar a histamina que o meu organismo produz, fazendo a estabilização desse mastócito, impedindo que esse mastócito libere essa histamina. E como que a gente faz isso? Com algumas substâncias, como quercetina, como epigalocatequina-galato, por exemplo, presente no chá verde, como a L-teanina, como a curcumina. Então, o chá verde, gente, é um excelente alimento antihistamínico, porque ele tem quercetina, ele tem epigalocatequina-galato e ele tem teanina, né? Então, é um alimento, um chá, você pode fazer na forma de chá, que vai ter um efeito antihistamínico potente ali. A curcumina também tem um efeito antihistamínico, né, um efeito de inibição, mas não é antihistamínico, desculpa, é um efeito de estabilização mastocitária, diferente, tá? O antihistamínico ocupa o receptor de histamina. O estabilizador mastocitário não deixa o mastócito secretar histamina, tá? Então a histamina fica guardada, não fica solta, tá? Então, são substâncias muito interessantes da gente usar, a gente até tem outros trabalhos, aqui é um outro trabalho, falando a mesma coisa, que a quercetina inibe a liberação de histamina. A gente tem aí a luteolina também inibindo a liberação de histamina, ó, polifenóis do chá verde diminuindo a liberação de histamina, então o chá verde parece ser um alimento muito interessante. Aqui eu coloquei para vocês as principais fontes de quercetina, né? O chá verde, a casca da cebola, a casca da maçã, e aqui eu coloquei os mirtilos, mas o açaí também entraria nesse grupo, tá? Mirtilo tem uma concentração de quercetina bem importante. Quando a gente vai estudar efeito de quercetina no organismo humano, e a quercetina é estudada hoje para muita coisa,
a maioria dos estudos são in vitro, né? Então, aqui, por exemplo, eles fizeram um trabalho in vitro, eles pegaram mastócitos intestinais, colocaram em cultura, tá? E eles foram avaliar se a liberação de histamina ia acontecer da mesma maneira ou se ela ia diminuir. E também avaliaram a expressão de citocinas pró-inflamatórias, tá? Então, o que eles viram aqui? Nas culturas que receberam, por exemplo, astragalina, que receberam fisetina, camperol, miricetina, quercetina e rutina, em todas essas culturas, né, todos esses flavonoides foram capazes de diminuir a liberação de histamina. Mas aquele que diminuiu, que teve a menor liberação, aquela cultura que teve a menor liberação, foi a cultura enriquecida com quercetina, tratada com quercetina, tá? A rutina, gente, também é um tipo de quercetina, tá? Só para vocês entenderem. E a gente teve com a quercetina a diminuição do TNF, a diminuição da IL-1-beta, que são citocinas pró-inflamatórias, a IL-6 e a IL-8 também diminuem com o uso da quercetina e de outras substâncias. É óbvio que isso vai variar de uma citocina para outra, mas é extremamente interessante a gente saber que essas substâncias presentes na natureza têm um papel importante aí na estabilização mastocitária. Quando a gente pensa em quercetina, a gente tem alguns problemas, tá? O primeiro problema da quercetina é o mecanismo de ação dela, porque a forma mais biodisponível da quercetina é a forma aglicona. Tá? Então, ela precisa estar na natureza na forma aglicona. Na maioria das vezes, na natureza, a gente vai achar a forma glicosídica. E aí a gente precisa de conversão. A gente precisa de degradação, de conversão para a forma aglicona. Né? Quem faz isso, né? Que converte principalmente a microbiota intestinal. Tá? A gente até tem algumas moléculas intestinais que fazem isso, mas principalmente é a microbiota que faz isso. Então é como se a via ela ficasse mais comprida, ela demorasse mais a ter efeito. Por isso a biodisponibilidade dela é tão baixa, né? Porque ela precisa ser convertida na forma aglicona para que isso aconteça. Essa forma aglicona, então, ela cai mais rapidamente na circulação porta e ela passa a ter o efeito sistêmico dela. Ela não só vai ter efeito intestinal, como ela também vai ter efeito sistêmico, tá? Quando a gente pensa num alimento, a gente tem aqui um exemplo. Ó. Às vezes a gente pensa assim, o chá verde ele tem mais quercetina do que comparado com a cebola. Mas quando a gente vai olhar a forma da quercetina nesse alimento, a gente vê que na cebola a forma predominante é a forma aglicona. Então, quando você faz, por exemplo, uma análise de excreção urinária de quercetina, a gente vê que essa quercetina, ela passa mais facilmente, né? Ela consegue circular pelo corpo todo mais facilmente quando ela vem da cebola do que quando ela vem do chá verde, né? Então, essa excreção acaba sendo menor. Isso significa que ela, óbvio, ela pode até estar sendo melhor aproveitada no intestino, mas ela não vai ser bem aproveitada na circulação sanguínea. E ela precisa estar circulante para ter o efeito dela nos mastócitos que estão fora do intestino. Porque lembra, tem paciente que tem coceira, então é mastócito da pele que está envolvido. Eu preciso que essa quercetina caia na circulação sistêmica. E aí o que acontece? A gente tem um segundo problema. A meia-vida da quercetina é curta. Então, se você para de comer, se você para de suplementar, os níveis caem rapidamente. Por isso, a gente precisa usar as melhores fontes e precisa usar doses até mais altas, né? Os estudos com suplementos americanos, que são estudos muito fracos ainda, falam de 500 miligramas para cima de quercetina. Então, não é uma dose baixa, tá? É uma dose alta, e a gente não tem isso descrito para humano ainda na literatura. Então, quando a gente pensa em suplementação de quercetina, a gente pode suplementar o extrato seco, de 10 a 500 miligramas. Hoje, já se preconiza usar a forma aglicona, no caso, a quercetina fitossome, né? Ela tem uma absorção mais facilitada, tem uma maior biodisponibilidade, e você consegue você consegue prescrever doses menores dessa quercetina, tá? A fórmula mais completa que eu faço é essa aqui, né, em que eu tenho
quercetina, glutationa, tocoferol e vitamina C. Então, são ativos interessantes quando a gente pensa em estabilização mastocitária, né? E aí eu faço para criança, faço para adulto, faço para adolescente. E o terceiro problema da quercetina é que pessoas que têm polimorfismo de uma enzima chamada CONT, ela pode ter sintomas usando quercetina e ela pode não ficar bem com a quercetina. Tá? Então, são pessoas que vão relatar efeito colateral com a quercetina, porque habitualmente ela não tem efeito colateral. Então, na variante CONT lenta, né, você vai usar baixas concentrações ou nem vai usar, né, porque no final das contas você vai ter um comprometimento de sinais e sintomas e isso pode fazer com que a pessoa se sinta mais mal ainda do que quando ela começou o tratamento, né? Mas, para essas pessoas, a gente pode tentar trabalhar a berberina, no caso, só quem pode prescrever berberina é médico, nutricionista não pode prescrever berberina, tá? E aí esse estudo, por exemplo, ele mostrou a ação da berberina também numa cultura de células, né? Então eles mostram que a berberina tem um efeito em diminuir certas proteínas que fariam a degranulação mastocitária. Então essas proteínas avaliadas, né, que diminuem, né, especialmente a PSIC, ela é uma proteína que tem um efeito em degranular mastócito. Então, quando a gente tem diminuição da densidade, isso é interessante, porque a gente inibe essa liberação de histamina, e a gente vê que a berberina ela é comparada com a droga de escolha, que é o cetotifeno, tá? Então, ela tem um efeito muito parecido ou superior ao cetotifeno, quando a gente pensa em inibição da liberação de histamina, tá? Então, eu tive menos liberação de histamina por essas células que foram avaliadas quando eu usei a berberina do que quando eu usei o cetotifeno, tá? Normalmente, a gente associa na prática clínica, né? O médico faz a prescrição do medicamento e a gente entra com a erva que contém a berberina. Então, para os médicos que estão aqui, vocês podem prescrever a berberina, não temos consenso de dose, infelizmente, a gente vai ter aí variações de 50 a 1.500 miligramas, ideal é você fazer 2 tomadas, 2 doses ao dia, então subdivida a sua dose. Além disso, a berberina vai ter um efeito muito interessante em melhorar o padrão microbiano, né? E a gente ainda tem o felodendron, que é a erva que tem 97% de berberina. Então, o Nutri não pode prescrever a berberina, mas pode prescrever o felodendron, né? Então, a gente prescreve o felodendron em doses de 150 a 2 vezes ao dia, normalmente. A gente sempre coloca 2 vezes para que a gente tenha o princípio ativo circulando por mais tempo, né? Com relação a probióticos, não existem dados contundentes, né, que apontem que vale a pena usar probiótico, né? O consenso não existe, tá? A gente tem um único trabalho que mostrou que o mastócito, que em cultura de célula, que recebeu raminoso GG, não teve liberação de histamina. Um único trabalho na literatura, que é in vitro, tá? Então, a gente não tem estudos que apoiam o uso de probióticos. E a gente sabe que modulação de microbiota se faz com comida, se faz com compostos bioativos isolados, com os fitoquímicos que a gente chama, né? E com prebióticos, com fibras prebióticas que vão fazer com que essas bactérias modifiquem o seu perfil, tá? E óbvio, né? A DAO é uma escolha para a grande maioria dos pacientes, né? O intuito é, de fato, a gente minimizar o dano, mas, gente, o que eu tenho visto hoje? Que as pessoas estão banalizando o uso da DAO e a gente ainda não tem estudos sobre efeito colateral dessa enzima em longo prazo. Então, assim, eu particularmente não dou a DAO se não existe necessidade. A DAO para os meus pacientes, ela é usada quando ele sai para um evento, quando ele vai comer fora de casa, quando ele vai comer quantidades maiores de um determinado alimento que ele gosta muito e que pode ter histamina, né? Então, a dose usual é de 4,2 miligramas, ela tem que ser de liberação entérica, ela não pode ser de liberação gástrica, senão ela se perde no estômago, tá? E a gente tem as versões derivadas de porco e as versões que são a versão que é vegana, tá?
e normalmente é uma cápsula junto das refeições. Cada fabricante vai ter a sua maneira de administração, a gente tem que respeitar o que o fabricante recomenda para poder ter efeito, tá? E óbvio, né, a gente tem que lembrar que para melhorar esse padrão de permeabilidade e melhorar e parar de ter atividade mastocitária em grande quantidade, é uma dieta que tem uma quantidade de fibras, de preferência fibras que sejam de baixa fermentação, que não gerem tanto desconforto, se esse paciente tem distensão abdominal, uma dieta rica em fitoquímicos, uma dieta que, se possível, a gente consiga controlar ou excluir aditivos químicos, em especial os pesticidas e os herbicidas, mudança de estilo de vida. Quando eu falo mudança de estilo de vida, eu falo se estressar menos, dormir melhor, comer melhor, meditar, né? Então, fazer a dieta, obviamente, e em alguns casos, a dieta de low FODMAP, de baixa fermentação, parece ajudar nos sintomas gastrointestinais, porque excesso de FODMAP também estimula mastócito, que pode secretar histamina e fazer uma bagunça danada, né? Então, assim, antes da gente terminar, eu queria dizer para vocês que essa dieta de baixa histamina, ela não serve só para quem é intolerante. Ela serve para quem tem asma, para quem tem urticária crônica, para quem tem síndrome de Ehlers, para quem tem síndrome do intestino irritado, para quem tem dermatite atópica, para quem tem doença de Crohn e retocolite. Gente, se a gente fala que a base das doenças, né, que a relação básica que a gente faz das doenças é o intestino, se o intestino é a base para tudo, se eu não trato, se eu não recupero a saúde intestinal, nenhuma dessas doenças eu consigo, não digo reverter, mas eu não consigo, pelo menos, colocar o paciente em remissão. Eu tenho um paciente de cada balãozinho desse que vocês estão vendo aí, tá? Todos eles tiveram melhora clínica com a dieta de baixa histamina, inclusive aquele que tem síndrome do intestino irritado. São todos os alimentos que ele vai reagir? Não. Isso a gente vai descobrir. O Nutri tem esse poder de descobrir qual é o alimento que provoca a crise para aquele paciente. E é em cima desse alimento que você vai trabalhar, vai excluir ou vai colocar em rodízio. Enfim, você vai definir com o seu paciente o que é melhor, né? Então, assim, como eu falei lá na frente, eu tenho um curso, né, que fala sobre saúde intestinal. Então, quem quiser aprender um pouquinho mais, né, sobre como funcionam as dietas, sobre como as dietas são aplicadas, como a gente faz a reintrodução, a gente ensina isso lá dentro do curso. Se vocês quiserem conhecer um pouco melhor como é a abordagem do curso, eu e a minha sócia, a Vânia Matoso, a gente vai fazer uma aula gratuita em que a gente vai falar de distensão abdominal. E a gente vai falar de distensão abdominal associada a todas essas doenças, né? Inclusive a intolerância à histamina. E a gente vai mostrar como é importante a gente conseguir decifrar, né, qual é a causa desse problema para saber tratar essa distensão. Então, eu deixei o QR Code para quem tiver interesse se cadastrar, porque é um evento fechado, é gratuito, mas ele não vai ser aberto ao público, né? Ele vai ser aberto só para quem se inscrever, né? Tem uma lista aí, vocês conseguem se cadastrar para se inscrever, vai ser no dia 8 de novembro, se eu não me engano, a semana que vem, quarta-feira, às 19h30. Então, aproveitem aí o QR Code, façam a inscrição para vocês conhecerem um pouco melhor como é a nossa abordagem, né? Eu vou falar muito mais de intolerância à histamina dentro do curso. Aqui eu quis trazer para vocês uma ideia de como que a gente pode associar com esse intestino. É um tema que está muito em voga, as pessoas me pedem muito, e aí, quando eu comecei a conversar com as meninas, né, acho que foi o primeiro tema que surgiu foi de intolerância à histamina. Então, mais uma vez, eu queria muito agradecer o convite que as meninas me fizeram, a confiança, né, que elas depositam no meu trabalho, no trabalho da Vânia, do Clínica, e eu estou agora aberta, né, para responder as perguntas de vocês.